louvamos, pedimos seu perdão, a sua orientação, e nos voltamos a Ele arrependidos. E pedimos seu amparo contra os males das nossas almas e os males das nossas ações. Aquele a quem Deus orienta jamais será desviado, e aquele a quem Deus desvia por tal merecer jamais será orientado. E preste testemunho de que não há outra divindade além de Deus único, e que Muhammad é seu servo e mensageiro, que as bênçãos e a paz de Deus estejam sobre ele, sobre seus familiares, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Ó aqueles que creram, temei a Deus tal qual deve ser temido, e não morrais senão como muçulmanos. Ó humano, temei a vosso Senhor que vos criou de um só ser, o qual criou sua companheira, e de ambos fez descender inumeráveis homens e mulheres. E temei a Deus em nome do qual exigiu os vossos direitos, e reverenciai o laço de parentesco, pois Deus é vosso observador. Ó aqueles que creram, temei a Deus e dizei palavras apropriadas. Ele remendará suas ações, perdoará os seus pecados, e aquele que obedecer a Deus e a seu mensageiro terá logrado um magnífico benefício. Caros irmãos, também os melhores dizeres são os dizeres do livro de Deus. E a melhor orientação é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E o pior dos assuntos são as inovações na religião. E toda inovação na religião é um desvio. E todo desvio tem como destino final o fogo do inferno. Não. A religião islâmica é uma religião que se caracteriza nela uma quantidade grande de pessoas que são exemplos, que são referencial para todos os muçulmanos. E essa característica, ela decorre do fato de ela ser a última religião preservada por Deus. E o exemplo máximo a ser seguido nessa religião é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Disse Deus o Altíssimo: وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. E tendes na pessoa do mensageiro de Deus um excelente exemplo para aqueles que almejam a Deus e o dia do juízo final. E por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o melhor exemplo? Allah subhanahu wa ta'ala responde a essa pergunta também e diz que você é de um nobre caráter, um perfeito caráter. Fora o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, existem outras pessoas que são referências e são exemplos. O próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele indicou isso. Ele disse o seguinte: Ashabi kadujum, fabi'ayyihim iqtadaytum. Os meus companheiros são como estrelas. Qualquer um deles que você tomar como orientação, você estará bem orientado. Como referência, você vai estar bem orientado. E disse: Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alayha bin-nawajid. Se apeguem à minha sunna e a sunna dos califas bem orientados que virão depois de mim. Mordam-nas com seus molares, ou seja, são a parte mais forte do dente. Se agarrem firme a elas, que aí vocês não vão ter desvios. E o Imam Ghazali, ele diz o seguinte: a criança é como uma pedra bruta, que as pessoas vão lapidando aos poucos. Tudo que você coloca, você grava nessa pedra, a criança absorve. Se você gravar coisas boas, essa criança vai crescer uma pessoa boa e virtuosa. Se você gravar coisas ruins, ela vai crescer uma pessoa ruim, desviada. E isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele indicou em um hadith, no qual ele diz: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه أو بدانه أو بنصرانه أو بمجسانه. Todas as crianças nascem no estado da fitra, estado puro, estado que é inato a elas. E os seus pais é que fazem delas cristãos, judeus, mais deístas, ou seja, a referência, o exemplo. Se você não tem um referencial, um exemplo, você acaba se perdendo. Isso é da natureza do ser humano. O ser humano precisa de um exemplo, alguém a seguir. E o principal exemplo que as pessoas têm, quem são? Os pais. Se os pais não cumprem esse papel, que é o papel mais importante, que recai sobre as costas dele, a criança vai buscar referência de quem? Naquelas que estão sendo colocadas pela mídia, que são aquelas que têm, que demonstram pelo menos tudo que a alma humana deseja: beleza, riqueza, fama. Então é esse tipo de coisa atrás. Então as crianças vão buscar referência em quem? Nessas pessoas. Então daí a importância dos pais serem referências, serem exemplos para os seus filhos. E não só isso, uma vez que você não teve exemplo dos pais, ainda assim você busca referência, você busca exemplo. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala orientou o seu servo para a cada genuflexão da oração ele dizer o quê? Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guia-nos a senda reta, a senda dos que agraciaste. Ou seja, faça com que esses que você agraciou sejam o nosso exemplo, o nosso referencial.
As pessoas a quem possamos seguir. E não façam de seguir a senda dos abominados e nem dos extraviados. Afaste essas pessoas, o mau exemplo dessas pessoas da gente. Diz Deus o Altíssimo: esse é o meu caminho reto. Então sigam, e não sigam os outros caminhos que só vão te desviar do caminho original, da senda reta. E diz também: e não sigam os passos de Satanás. Toda vez que você segue a referência de uma pessoa ruim, você está seguindo os passos de Satanás. E o muçulmano, ele tem que buscar ser exemplo. Essa é uma exigência da religião. Porque o profeta, o Islã, ele ensina: se você não influenciar, você é influenciado. Então você tem que influenciar o mundo. Você carrega a última mensagem, a mensagem que está preservada. Então você tem que ser referência, você tem que ser exemplo, você tem que influenciar os outros e não se deixar influenciar. E o exemplo é tão importante, a questão como é que os muçulmanos entraram na Indonésia, que hoje é o maior país muçulmano, através do exemplo que eles deram. Praticaram a religião da forma plena, se tornaram referência, as pessoas olharam aquilo e aquilo mexeu com ela, abraçaram todos os islãs. E Allah subhanahu wa ta'ala ensinou aos seus servos virtuosos que façam uma súplica, e façam que eu seja líder para os tementes. Não se contente só em ser um exemplo, mas seja uma liderança para os tementes. Seja um orientador, um exemplo que as pessoas vão seguir atrás. E diz Deus o Altíssimo: e fizemos deles exemplos para que as pessoas pudessem se orientar através deles. E aí o patamar que os muçulmanos devem almejar chegar, ser um exemplo, um referencial. Agora, para que você seja um exemplo, um referencial, é preciso que você tenha algumas características. A primeira delas, a sinceridade. Você deve ser sincero, almejar com essa sua atitude agradar a Allah subhanahu wa ta'ala e só a Ele. Não almejar com isso ser ponto de elogio aos olhos das pessoas, para que as pessoas olhem como aquela pessoa é virtuosa, olhem como ela é virtuosa, olhem como as pessoas seguem os passos dela. Não. A sinceridade é um ponto fundamental, e ela é tão importante que um dos sábios ele disse: se a palavra ela sai do seu coração, ela atinge o coração do outro. Agora, se ela sai da sua garganta, ela não atinge o alvo. E ela só sai do seu coração quando você é sincero a Deus na sua atitude, quando você é sincero a Deus na sua fala, quando você busca com a sua orientação o agrado de Deus o Altíssimo. Aí sim, as palavras elas saem do seu coração e atingem o coração